do Senhor nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, estará morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Pois, se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos dizer mais uma vez: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Pode sentar e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu durante algumas quartas-feiras tenho falado sobre o Espírito Santo e hoje eu quero falar algo que entristece o Espírito Santo. Porque muitas das vezes há algumas atitudes nossas que entristecem o Espírito Santo. E há muitas igrejas, outras denominações, que alegam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, que é algo da natureza. Mas, como eu já falei ultimamente aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E nós podemos ver, como eu já vos ensinei, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele quem nos consola e é Ele quem nos convence do pecado. E é Ele também quem nos prepara para a santificação. Aprendam. Amém? Então o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida e muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo. E uma das palavras que nós formos ver, que é Efésios 4:30, fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, uma das coisas que nós queremos muitas das vezes fazemos é entristecer o Espírito Santo. E nós já acabamos de ler que o Espírito Santo, ele nos ajuda, e a palavra de Deus é bem clara que não podemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só este bocadinho deste versículo, para nós analisarmos um pouco. Se nós somos guiados pela carne, não somos filhos de Deus, mas se somos guiados pelo Espírito Santo, então somos considerados como filhos do Deus Altíssimo. Então, muito importante para nós é não entristecer o Espírito Santo, porque a palavra nos diz: se estáis na carne, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito,
e sei que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é só para nós entendermos a importância de nós vivermos não segundo a nossa carne, mas vivermos segundo o nosso Espírito. Por quê? Porque esse Espírito, ele também tem sentimento, esse Espírito ele se entristece. E muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo através de coisas erradas que nós fazemos. E uma das coisas que nós fazemos, eu quero falar algumas das coisas que entristecem o Espírito Santo. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a murmuração. Uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo é a murmuração. Se nós formos analisar a murmuração daquele povo que saiu do Egito para a terra prometida, que tinha uma promessa de herdar uma terra prometida, mas se nós formos ler versículo por versículo, nós analisamos que a murmuração fez parte da sua boca. E muitos deles morreram, porque a Bíblia nos mostra que só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Por quê? A murmuração, ela não pode fazer parte da vida de um crente. Porque se hoje analisarmos, um crente murmura por tudo. Se está chuva, se faz sol, se está quente, se está frio. E todo o tempo nós murmuramos. Porque isto, porque a nossa vida é uma desgraça, porque estamos tristes, porque estamos alegres. Todo o tempo nós entristecemos o Espírito Santo através das nossas palavras. E uma das coisas que entristece o Espírito Santo é a murmuração. O que eu mais vejo, não estou a falar de pessoas lá fora, mas estou a falar de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que todo o tempo murmuram. Todo o tempo nada está certo. Se um não faz, o outro murmura porque fazia melhor, mas não deixa fazer. Todo o tempo há murmuração e contenda. E uma das coisas que entristece o Espírito Santo é isso, é a murmuração. Se nós analisarmos aquele povo quando saiu da terra do Egito, eles todo o tempo eles pensavam no Egito, porque no Egito éramos escravos, mas pelo menos comíamos. Todo o tempo eles pensavam na cebola, na comida do Egito, mas não pensavam em direção à terra prometida. Eles não tinham visão para herdar a terra prometida e por isso todo o tempo eles murmuravam. E se nós formos analisar a Bíblia, quando Moisés foi para o monte orar, para ter a decisão de Deus, para Deus o orientar, para Deus lhe dar sabedoria, o que é que eles fazem? Eles fazem um bezerro de ouro. Por quê? A murmuração era tanta, que eu muitas das vezes eu começo a pensar, pobre Moisés, porque com tanta murmuração, ele todo o tempo ouvir eles a murmurar sobre Deus. Porque eles não murmuravam não só contra Moisés, mas eles murmuravam contra também o próprio Deus. E se formos ver, o próprio Deus não deixou faltar nada. Deus mandou maná, Deus guiou-os, Deus mandou uma nuvem para os cobrir de dia, para os cobrir de noite. Deus todo o tempo estava sobre eles. E o povo todo o tempo murmurava. E essa murmuração fez com que só entrasse Josué e Caleb na terra prometida. Então, uma das coisas que entristece o Espírito Santo é a murmuração. Porque muitas das vezes nós amaldiçoamos até a nossa própria família, o nosso próprio trabalho, por causa da nossa própria murmuração. A nossa boca não deve servir unicamente para... A nossa boca deve servir unicamente para adorar a Deus e declarar coisas proféticas, declarar coisas boas, não declarar só murmuração. Porque se nós formos ver a murmuração, é um pecado, é como se fosse um pecado de feitiçaria, como se fosse um pecado de idolatria, como se fosse algo que Deus abomina. Então, se Deus abomina, já estamos, se nós sabemos que nós vivemos não segundo a nossa carne, mas vivemos segundo o Espírito,
Espírito Santo, temos que ter cuidado. Porque essa é uma das coisas que entristece o Espírito Santo. Uma das coisas também que entristece o Espírito Santo é a soberba. O que é uma pessoa soberba? Alguém pode dizer, ajudem-me lá. Acha-se superior aos outros. E Deus abomina a soberba. Porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus ama os humildes. Deus abomina a soberba. É alguém que pensa que é melhor que os outros, que se é mais que os outros, que só ele é que faz bem, os outros todos fazem mal. E essa soberba, muitas das vezes, é outras pessoas que estão ao lado. Porque se nós tivermos alguém soberbo do nosso lado, até nós ficamos tristes. Por quê? Porque essa soberba, ela é tão grande e nós sabemos que muitas das vezes essa soberba, o diabo vai usar essa pessoa para fazer coisas ou falar coisas que não agradam a Deus. E eu não estou a falar só pessoas do mundo, eu estou a falar para crentes. Porque nós temos que ter cuidado sobre a soberba. Nós não podemos nos considerar mais que ninguém. Eu muitas das vezes me humilho neste altar de Deus, eu sou mais pequenino desta igreja. Eu não me sinto nada. Eu sou como pó. Eu não sou nada. Não é porque eu estou em cima deste altar que eu sou mais que vocês. Não, eu sou como vocês. Eu sou pó. Eu sou barro. Eu não sou nada. Muitas das vezes, e sobretudo nos trabalhos, nós podemos ver e analisar que a soberba, ela predomina a mente do ser humano. A soberba, ela quer ultrapassar, e eles pensam que com a soberba, a ganância, e muitas das vezes nos derruba. Então nós não podemos ser soberbos. Porque nós somos, a palavra de Deus nos fala, que nós acabamos de ler, porque nós não vivemos segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, se eu vivo segundo o Espírito de Deus, eu não posso ter murmuração no meu coração e eu não posso ter soberba. Claro que muitas das vezes nós vamos pensar assim, mas Deus, por que esta prova? Isso é normal. Agora, muitas das vezes, nós pensamos assim, será que Deus esqueceu de mim? Isso é normal do ser humano. Muitas das vezes, quem já não pensou isso? Né? Ninguém aqui pensou isso. Glória a Deus, ainda bem que não. Então, nós podemos ver que quando nós vivemos segundo o Espírito de Deus, temos um Pai. E esse Pai, Ele é Deus. E segundo o que nós vivemos, segundo o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus, Ele nos consola, Ele nos afasta do pecado e Ele também nos prepara para a santificação. Uma das coisas que também entristece o Espírito Santo é a vingança. E muitas das vezes eu vejo que o ser humano, e às vezes eu ouço, até no meu trabalho, pessoas atrás, como todo o tempo, a vingança faz parte da vida do ser humano. Se me fez algo, vai ter que pagar em dobro, vai ter que receber em dobro. Pior, a vingança não pode fazer parte da nossa vida do crente. Porque aquele irmão me fez algo mal, então ele vai ter o pior que eu vou lhe fazer. Não. A vingança não pode estar no nosso coração. Se a vingança está no nosso coração, nós não vivemos segundo o Espírito, mas vivemos segundo a carne. Porque se nós somos nova criatura, se Deus nos fez nova criatura, nós não podemos ter esse tipo de vingança. A palavra de Deus nos fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar até pelas pessoas que falam mal de nós. Nós temos que clamar pela vida deles. Então, a vingança, ela não
para ela que vou fazer ainda pior. Eu vou a tramar, ou eu vou fazer algo sobre ela, ou vou fazer. Todo o tempo o ser humano ele procura em fazer algo para os outros, de mal para os outros. A palavra de Deus nos fala assim na Bíblia, Efésios 4, capítulo 22, e que quanto ao trato passado dos projetos de todo o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovareis, olha só, prestem atenção, e vos renovareis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que frutava, não frute mais. Antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olhem só a palavra do Senhor. Não vos irais, nem se ponha o sol sobre a vossa ira. A palavra de Deus aqui ela é bem clara. Se nós somos renovados pelo entendimento do Espírito Santo, se nós somos transformados em ira, não pode fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus ela é bem clara, que tanto ao trato passado vos despojais do velho homem. Se nós continuamos a velha criatura, a velha pessoa, nós não temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos fala, nós já lemos em Romanos 8, que se nós andamos na carne, não somos filhos de Deus. Imaginem só, é só para vocês entenderem, que muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo, sem às vezes nos percebermos. Mas se nós somos nova criatura, nós somos renovados pelo Espírito de Deus. Nós não devemos viver mais segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, que nós acabamos de ler, 16 e 17, fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito. Olhem só, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós podemos ver, e aqui a Gálatas foi o apóstolo Paulo. Se formos entender e ver, o apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre não entristecer o Espírito Santo, porque ele sabia, e como ele foi o maior abridor de igrejas, o maior missionário de abrir igrejas, eu penso que ele entendia, e por isso ele escreveu estas cartas, e foi o que escreveu mais sobre não entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não, Efésios 4, versículo 30 fala isso. Não entristeçais o Espírito Santo. Então eu já falei algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo
o nosso ego entristece o Espírito Santo. Há várias coisas que, se nós formos analisar, desagradam a Deus e que entristece o Espírito Santo. A soberba. Então nós temos que ter cuidado. Mas uma das coisas que entristece também o Espírito Santo é o quê? É o pecado. Muitas das vezes nós sabemos que pecamos, mas não sabemos pedir perdão a Deus. Muitas das vezes nós sabemos que estamos a fazer errado e continuamos a fazer errado. Então o pecado, ele nos afasta de Deus e ele entristece o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado sobre o que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força da natureza como muitas doutrinas falam, ou que é uma energia, ou que é algo, sei lá do que eles falam, tanta coisa que eles falam sobre o Espírito Santo, que não existe o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos fala também em João 14, verso 15. Olha só: se me amais, isto é a promessa do Espírito Santo, prestem atenção. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, que é o que? O Espírito Santo. Por quê? Não confessou os seus pecados. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, vós, o mundo não conhece o Espírito Santo. Mas depois ele fala assim: mas vós conhecereis. Vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, viverei para vós. A palavra aqui que Deus envia, o Pai que envia um Consolador, esse Consolador é o que? É o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é bem clara, e não são palavras minhas, é a Bíblia que nos mostra que o mundo não conhece o Espírito da verdade e nem o pode receber. Por quê? Porque se nós somos santuário do templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então o mundo não conhece isso. O mundo jamais vai receber o Espírito Santo. Mas nós conhecemos. Por quê? Porque Ele habita em nós. Então, se Ele habita em nós, nós não podemos entristecê-lo. É a palavra de Deus que fala: Ele habita em nós e está dentro de nós. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Mas espera aí, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, se nós o confessarmos, nós somos nova criatura, nós somos dependentes dele para tudo, mas mesmo assim entristecemos o Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala assim, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, nos fala assim: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito, ele é real, e ele não é uma força da divindade, ou uma força da natureza, ou uma força superior. O Espírito Santo, ele existe, e ele é real, e ele também tem sentimentos.
muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas coisas. Porque muitas das vezes, até nas nossas palavras, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo em muitas coisas quando não fazemos a vontade do Pai. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu já estou a pecar. Porquê? Porque sei o que tenho que fazer e não faço. Então já estou a entristecer o Espírito Santo. É como que eu tenho que sei que tenho que ajudar alguém, mas eu não faço. Então eu já estou a entristecer o Espírito Santo. Isto, irmãos, por isso é que eu estou a ler muitos versículos para vocês entenderem que não são palavras minhas, mas é a Bíblia que nos mostra. É a Bíblia que nos fala sobre o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos dá este leque de nós não entristecermos o Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, nós somos pessoas cheias de vícios. E a palavra de Deus nos fala que tudo que nos domina é pecado. Então, se esse pecado me domina, eu já estou a pecar. Já estou a entristecer o Espírito Santo. Estão a entender? Muitas das vezes eu entristeço o Espírito Santo, que a minha forma de ser, até que a minha forma de vestir, a minha forma de falar, da minha forma de agir com os outros, eu entristeço o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não pode ser entristecido. Mas nós o entristecemos. E nós temos que ter muito cuidado para não entristecermos o Espírito Santo. Se nós formos analisar a Bíblia, e Davi, quando adulterou com Batseba, ele escreve um capítulo no Salmo 51, verso 11. Ele fala assim: não me lanças fora a tua presença, e não retires de mim o quê? O Espírito Santo. Ele sabia que tinha pecado, mas ele também confessou para Deus não tirar dele o Espírito Santo, não apartar dele o Espírito Santo, porque ele sabia que entristeceu o Espírito Santo. Mas ele próprio, ele confessou: não me lanças fora a tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. Não retires de mim o Espírito Santo por causa do quê? Do meu pecado. Porque todos sabemos o pecado dele. Mas Davi, se formos analisar, ele foi pecador, foi. Mas ele todo o tempo se humilhava na presença de Deus. Todo o tempo ele pedia perdão a Deus. Todo o tempo ele declarava para não entristecer o Espírito Santo. Então, eu quero que você se analise você mesmo. E se há algo em você que entristece o Espírito Santo, peça a Deus que Deus nos mostre. Porque muitas das vezes há coisas que nós fazemos no nosso cotidiano que nós pensamos que não entristece o Espírito Santo. Mas uma das coisas que eu mais peço a Deus, eu digo sempre a Deus: eu não quero te entristecer. E perdoa se alguma palavra sair da minha boca que te entristeceu. Perdoa, Deus, algo que eu fiz, alguma atitude, algo que eu fiz durante o meu dia. Pai, eu te peço perdão em nome de Jesus. Porque uma das coisas que eu mais me preocupo é não entristecer o Espírito Santo. Eu sou falho como vocês. Mas uma das coisas que eu mais peço a Deus, Deus, se algum pensamento meu te entristeceu, eu te peço perdão. Se alguma atitude minha
que eu fiz que entristeceu, eu peço perdão em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele tem sentimentos. E quando nós vamos todos os dias fazendo algo para o entristecer, quando alguém nos faz algo, muitas vezes, nós não ficamos tristes. Nós dizemos, mas porquê, Deus? Porque eu já fiz isto, aquilo, e nós ficamos tristes. Agora imagine o Espírito Santo de Deus. Se nós somos selados para o dia da sua redenção, se Ele nos consola quando nós mais estamos tristes, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, se é o Espírito Santo que nos prepara para a santificação, por que nós nunca esquecemos? Por que nós continuamos a entristecer? Você já parou para pensar alguma vez e já fez alguma vez essa oração para Deus? Deus, eu te peço perdão. Se eu entristeço o Espírito Santo com alguma forma do meu viver, com alguma atitude minha, eu te peço perdão. Porque muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus, mas esquecemos de pedir perdão ao Espírito Santo. Então, se você não tem costume, não tem hábito, quando está a orar, pedir perdão ao Espírito Santo, peça. Peça perdão ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós, Deus, eu te peço perdão. O Senhor Deus, Ele pode perdoar, pode. Mas o Espírito Santo também quer ouvir da nossa boca o nosso perdão, a nossa confissão sobre o nosso pecado, sobre a nossa murmuração, sobre algo que entristece o Espírito Santo. Amém? Amém?